Caio escreve o seguinte: Caio, acerca de Mateus 24, verso 37, relata sobre o dilúvio que sobreveio sobre aqueles daquela época. Porém, no verso seguinte, mostra a palavra aleivar um e deixar outro. Já em Lucas 17, 26, adiante, mostra a palavra destruição, ou seja, os evangélicos dizem que é o próprio arrebatamento. Porém, nos versículos, mostra totalmente diferente, porque se no dilúvio todos naquela época foram levados, ou seja, destruídos, então Cristo nos quis dizer que o levar e deixar se refere a um destruir um e poupar o outro, dando referência ao próprio dilúvio. Porque no final dos versos diz: aonde estiver o corpo, então se ajuntarão as águias. Então isso não se refere a destruições catastróficas? Eu sei onde ele vai chegar, porque essa é uma interpretação muito antiga. Tá. Aqui ele está chegando. Se Jesus diz, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. E aí, nos dias de Noé, quem foi deixado foi Noé. Quem foi levado e morreu foi o resto do mundo. Então, levando literalmente esse assim como foi nos dias de Noé, ter-se que interpretar que aquele que é deixado é o que é poupado. E o que é levado é o que é destruído. Aí quando ele vem com onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres, ele quer literalmente concluir com Noé, o mundo inteiro podre e os abutres comendo a podridão da catástrofe da terra. E os salvos desse apocalipse destruído andando por aí, num mundo que Deus me livre de dele fazer parte, sinceramente. Eu conheço essa sua interpretação, ela é antiga, ela é dos literalistas, especialmente do pessoal que pega tudo ao pé da letra, para quem na Bíblia não existe praticamente analogia, nem metáfora. Eles não fazem não dão muita importância às sutilezas da linguagem. Para mim a linguagem é claramente uma linguagem que toma do dilúvio apenas o cenário bíblico desse sentimento e dessa realidade soberana de intervenção. Como nos dias do dilúvio, assim serão os dias da vinda do Filho do Homem. Agora, os dias da vinda do Filho do Homem se manifestam como no céu, em grande poder e muita glória, vindo, se verá. É um dilúvio de graça, de glória, de juízo, de verdade, onde o joio é separado do trigo, aonde um é separado do outro, aonde a humanidade encontra seu momento de crise, de verdade absoluta. As separações são essas. Uns virão para a direita, outros para a esquerda. Não significa dizer que é direita literal, nem esquerda literal, e nem ideológico, e nem de qualquer gênero. É só um modo de dizer. Tem-se que ter um modo de dizer as coisas no espaço-tempo. Especialmente as coisas que a gente não tem como detalhar, porque se a detalharmos, elas ficarão presas a um determinado momento onde o detalhamento se cumpra. E se as dissermos de maneira ampla, ela será uma mensagem para cada geração, em cada lugar. É o que a Bíblia quer ser. É o que o Novo Testamento quer ser, especialmente é o que os evangelhos querem ser. Então eu discordo inteiramente dessa maneira reducionista de interpretar. Como foi nos dias de Noé? Se pergunte o que aconteceu nos dias de Noé. O desenvolvimento extraordinário de tecnologias, de achados, de descobertas, de construções, de arquiteturas. Um novo mundo que aconteceu nos dias de Noé. Os zigurates, as pirâmides, as torres, os meios de comunicação, as cirurgias, os avanços que hoje a gente encontra daquele tempo, daquela hora. A história tem que ser toda recontada a partir do dilúvio, do que foi sepultado e do que a história universal não quis enxergar até recentemente. A história já está sendo relida a partir das realidades
como as descritas na Bíblia. Como foi nos dias de Noé? Era um mundo assim, de tecnologia avançada, de hibridização. O que é que se diz lá? Nos dias de Noé, que os filhos de Deus, os Benai Elohim, fizeram miscigenação, criaram seres híbridos entre os homens, que houve uma revolução genética, que houve uma desfiguração da humanidade, que até as criaturas da terra tinham sido alteradas por esse espírito. Como foi? O que aconteceu nos dias de Noé? Tubal-Caim, um desenvolvimento de determinadas tecnologias, o outro desenvolvendo música, o outro desenvolvendo arquitetura, outros desenvolvendo... Foi um tempo de profundo progresso, ao mesmo tempo em que o próprio livro de Gênesis dá ênfase na mistura genética, na confusão de dimensões, na interpenetração dimensional, na manipulação desses entes alienígenas chamados de Benai Elohim, de filhos de Deus que vieram de fora, misturando e alterando a espécie humana, a natureza humana. Aí Deus disse, pronto. Por isso veio o dilúvio, meu filho. Então não ponha ênfase no lugar errado. Olha para o contexto. Olha para o contexto e olha para aquele contexto e vê o que está começando a acontecer entre nós. E veja também que o mundo nunca mais será destruído com água. E veja também que não será uma destruição precisa de lasers. 2 estarão numa cama, um será tomado, levado o outro. Um torrou do lado e o outro acordou, sem estar torrado. Para com isso. São essas pequenezas, esses reducionismos que impedem a gente de ir assistindo a vida com olhos abertos. Entendeu, meu filho? Um beijo.